Zelensky regressa à Ucrânia com a moral reforçada. Putin desvaloriza apoio norte-americano e promete antídoto para o sistema de defesa Patriot. Relatório do Congresso sobre o ataque ao Capitólio diz que Trump acendeu o rastilho que levou aos acontecimentos de 6 de janeiro de 2021. Greves em França e no Reino Unido dificultam as viagens de milhares de europeus este Natal. A China está a viver o seu pior surto de Covid-19. Os hospitais estão sobrelotados e há centenas de médicos a serem chamados para Pequim. Lula da Silva apresenta mais 16 ministros. Futuro governo brasileiro será mais paritário, mas mulheres continuam em minoria. Volodymyr Zelensky regressa à Ucrânia após uma viagem muito promissora. Um pacote de ajuda militar norte-americana de 1,8 mil milhões de dólares, com o sistema de mísseis Patriot incluído. Um bom resultado, segundo Zelensky, que é para já um forte estímulo moral para a Ucrânia e todo o esforço de guerra. Estamos a regressar de Washington com bons resultados, com algo que irá realmente ajudar. Quando dizemos patriotas na Ucrânia e nos Estados Unidos, referimos-nos igualmente à proteção do Estado e do povo. Esta questão foi resolvida para a Ucrânia. Há também apoio financeiro, há outros acordos. Falaremos sobre eles mais tarde. Vladimir Putin tentou minimizar o acordo e garantiu que o exército russo está preparado para lidar com o armamento norte-americano. No que diz respeito aos Patriots, é um sistema bastante antigo e não funciona como, digamos, o nosso S-300. Contudo, aqueles que se opõem a nós estão a proceder partindo do princípio de que se trata de uma arma defensiva. Muito bem, vamos ter isso em mente. E um antídoto pode ser sempre encontrado. Portanto, aqueles que o fazem, fazem-no em vão. Isto apenas arrasta o conflito. É o que é. A Rússia mantém o discurso ambivalente, enquanto prevê que o conflito se arraste e se compromete a fornecer ao exército todos os meios necessários no terreno. Putin afirma estar empenhado em que a guerra acabe o mais depressa possível. Alexander Lukashenko justifica os exercícios militares na Bielorrússia com o aumento das ameaças contra o país. O presidente bielorrusso fez a declaração numa reunião em Minsk com os principais dirigentes do exército em resposta às especulações ligadas ao movimento de tropas no país, incluindo militares da aliada Rússia. Não podemos excluir uma agressão contra o nosso país. Vemos que os nossos vizinhos também se precavêem. Conduzimos exercícios no nosso território, movendo o grupo militar conjunto com a Rússia e as nossas próprias forças armadas, como nos parece adequado. Apesar de Minsk repetir que não tem a intenção de participar na guerra na Ucrânia, crescem os receios de uma nova frente de combate vinda da fronteira partilhada com a Bielorrússia e os militares ucranianos preparam-se face à eventualidade. Estabelecemos campos de minas, barricadas e defesas em muitas linhas e há pontes que podem fazer-se explodir. Ankara considera que Estocolmo ainda deve dar passos importantes para que a Turquia levante o veto à adesão da Suécia à NATO. O chefe da diplomacia turca recebeu na capital o homólogo sueco, poucos dias depois do Supremo Tribunal da Suécia ter recusado extraditar um jornalista turco próximo da causa curda. Para podermos ser aliados na NATO, precisamos de assistir a uma cooperação concreta na luta contra o terrorismo. Mas o diálogo continua de forma construtiva. A rejeição recente da extradição de Bülent Kenes veio, infelizmente, envenenar seriamente essa atmosfera. O homólogo sueco afirmou compreender as preocupações turcas, mas frisou a independência dos tribunais do seu país. Quero sublinhar que levamos a sério os nossos compromissos. A Suécia tem um sistema judicial independente e todos os casos são revistos através desse sistema independente.
Apesar de participarem com frequência em exercícios militares com países membros da NATO, a Suécia e a Finlândia, mantinham há décadas uma política de neutralidade, mas 3 meses depois da invasão da Ucrânia, ambos requisitaram a adesão à Aliança Atlântica. No entanto, a Turquia disse repetidamente que vetaria os 2 países até que estes mudassem radicalmente a política de acolhimento a respeito de opositores turcos perseguidos pela justiça do país e de simpatizantes da independência do Kurdistão. O relatório da Comissão do Congresso dos Estados Unidos, que investigou o assalto ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, foi divulgado esta quinta-feira. O documento aponta o dedo acusador ao ex-presidente, concluindo que Donald Trump acendeu a chama do ataque massivo. O relatório acusa o derrotado da eleição presidencial de envolvimento criminal numa conspiração multipartidária para anular os resultados legais das eleições presidenciais. 5 pessoas perderam a vida naquele fatídico 6 de janeiro. A Comissão já tinha recomendado que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos investigasse Trump pelos crimes de incitação à insurreição, obstrução de um processo oficial do Congresso, tentativa de fraude contra os Estados Unidos e conspiração para submeter falsos testemunhos eleitorais ao Congresso e aos arquivos. Viajar na quadra natalícia em França e no Reino Unido está a ser um quebra-cabeças. A companhia ferroviária francesa cancelou mais de 1/3 dos comboios programados para o fim de semana do Natal, obrigando milhares de pessoas a encontrarem transportes alternativos. Os inspectores dos bilhetes decidiram fazer greve para exigirem um aumento superior aos 12% já negociados com a companhia SNCF. Passageiros e governo clamam: não se faz greve no Natal. Os britânicos lutam com uma avalanche de paralisações em diversos setores, dos condutores de ambulâncias aos comboios, passando pelos correios, controlo de fronteiras, bagageiros do aeroporto de Heathrow, serviços de segurança do Eurostar, agentes de trânsito das autoestradas. Resultado, muitas dificuldades em todo o tipo de transportes. Os enfermeiros também estão em greve. As perturbações no Reino Unido prometem adentrar-se por 2023. Hospitais sobrelotados, médicos sem mãos a medir, trabalhadores de saúde exaustos e um número crescente de infecções e mortes. A China está a sofrer o pior surto de Covid-19 em 3 anos de pandemia e apenas algumas semanas após o levantamento das principais restrições da controversa política de Covid-0. Para aliviar a tensão nos hospitais de cidades como Pequim, o governo chinês enviou centenas de médicos e enfermeiros de províncias menos afetadas. É a primeira vez que esta medida é tomada na China. A escassa informação que chega do Império do Meio sobre a magnitude do surto tem suscitado críticas por parte da OMS e de governos como os Estados Unidos. Sem dados concretos, os peritos arriscam cálculos de que 800 milhões de chineses contraiam a doença este inverno e alguns estudos prevêem a morte de pelo menos 1 milhão de pessoas vítimas de Covid até ao final de 2023. Lula da Silva apresentou mais 16 ministros do futuro governo brasileiro, um executivo mais paritário. Nízia Trindade será a primeira mulher a chefiar a saúde. Um dos desafios que enfrenta é travar a trajetória da Covid-19, que terá matado 650 mil pessoas no Brasil. E o que nós temos que ter consciência é que nós derrotamos o Bolsonaro, mas o bolsonarismo está na rua desse país, raivosa e sem querer reconhecer a derrota que eles tiveram. Portanto, além de governar com eficiência, com competência, nós vamos ter que derrotar o bolsonarismo na rua desse país. O futuro vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, denunciou o retrocesso do país nas áreas da educação, da saúde, das infraestruturas e do ambiente. Nós vimos que houve um desmonte do Estado brasileiro, mais de 14 mil obras paradas. Isso não é austeridade, isso é ineficiência de gestão. Wellington Dias, antigo senador de origem indígena, defensor dos direitos dos povos nativos, vai liderar o Ministério do Desenvolvimento Social.
A pasta da igualdade racial foi atribuída a Aniel Franco, irmã da vereadora assassinada em 2018, que se tornou num símbolo da luta contra o racismo e a violência policial.